seja bem-vindo ao nosso segundo podcast, tratando dos assuntos dos munícipes. Hoje falando com artistas. Estou aqui para apresentar a Elis Ribeiro. Elis Ribeiro, conhecida pela família e acho que por todos como Zanza. É a Zanza? Beleza, hein? Elis Ribeiro, musicista, multi-instrumentista, tem muito gabarito para poder contribuir com o nosso bate-papo. E estou aqui também com João Félix, cantor, compositor, artista que está aí chegando, batendo forte com o ramo sertanejo. Já atingiu uma expressão regional, estadual, nacional, com grandes artistas aí na cola, participando dos seus shows, você participando dos shows desses artistas. Mas nós estamos aqui então para um bate-papo simples e direto, nesse momento como riopretenses, né, como munícipes, para falar de cultura. Vamos, Zanza, se apresenta um pouquinho, fala das qualidades. Que bom estar aqui, Marquinhos. Prazer, eu sou Elisângela Ribeiro, para os de casa é Zanza. Tem gente que me conhece como Elise. E estamos aí na luta. Venho de uma família de músicos, sempre estudei música, sempre gostei muito de música. Hoje estou atuando em uma outra área temporariamente, acredito eu. Assim que acabar a pandemia, tudo vai voltar ao normal, né? Esperamos que sim. Mas sou professora de música também, faço direção musical, tenho um trabalho como professora de música. Estou à frente do Maestria do Samba e estamos aí na luta, esperando para que tudo passe logo. E agora estou trabalhando e atuando como consultora financeira na empresa da minha irmã, da Thaís, que também é musicista, Thaís, instrumentista, pianista. Na verdade é interessante, eu vou interferir aqui, o nosso grande amigo Djalma, né? Pai dessa família incrível. 3 filhos, 3 artistas. Verdade. A mais nova, baterista. Isso. Tecladista, que é a Thaís. Você é complicado falar, né? Contrabaixo, instrumento de sopro, saxista, violonista, e a rainha do samba de Rio Preto, né? Ixi, olha aí. Responsa, hein? Fala um pouquinho também de um show que você tem apresentado sempre. Eu já assisti no Sesc você apresentando interpretando uma grande sambista, né? Da nossa música popular brasileira, samba. A gente quando começou, eu sempre gostei de música, mas sempre estava junto com meu pai. E é uma coisa muito interessante, porque na minha casa era meio que uma regra. Todas as mulheres tinham que estudar música. Ah, mas eu não quero. Bom, não tinha muita essa opção de escolha. Durante um determinado tempo da nossa vida, era regra, né? E tanto é que quem ficou na música fui eu. As meninas por um tempo ficaram, mas depois seguiram outros caminhos, né? Não que não gostassem também, gostavam muito, mas eu acho que me pegou meio que de jeito, é paixão mesmo, amor, não tem como sair fora. E dentro dos estudos da música, depois de um tempo estudei chorinho, fui conhecendo outros estilos musicais, sem ser os estilos de orquestra, porque a gente vem de uma formação musical de orquestra, né, que você sabe muito bem, né, Marquinhos? Sim. E o samba, eu tenho uma intimidade, assim, acho que uma relação muito forte com o samba, com esse gênero específico. Então, desde que eu optei por estudar choro e estudar mais música brasileira, então eu criei essa identidade muito bacana e continuo em pesquisas e buscando conhecimento, entender um pouco da história do samba no Brasil. Inclusive o Maestria tem um show que a gente está esperando para poder gravar, que é um musical que conta a história do samba no Brasil. É muito interessante. E dentro dessa trajetória aí, eu participei de muitas coisas bacanas, tivemos muitas oportunidades participei de um musical que é um tributo a Clara Nunes, que se chamava Clarear.
é uma das minhas cantoras prediletas, né? Você gosta muito de interpretar. Muito. E aí eu vou complementar aqui que eu falei de algumas qualidades suas como instrumentista, mas para mim é essencial na infância a música e o esporte como fundamento, né, da pessoa e principalmente com relação a distanciamento da droga, do crime. Com certeza. Né? Com certeza. Eu que, né, então, 2 filhos criados já, assim como você tem o seu, e assim como você foi, nos distanciou desse risco, mundo, né? Desse universo, E meu pai sempre disse quem tem envolvimento com música dificilmente vai ser uma pessoa que vai se envolver em coisas assim que não são bacanas, que vai ser uma pessoa do mal. E a gente percebe, poxa, você cresce, você amadurece, você percebe, você fala, poxa, olha, realmente, como é necessário ter esse contato, né? A criança, o adolescente se desenvolvendo, isso é fundamental. A sociedade seria bem mais leve, as pessoas seriam mais tolerantes. A música boa, né? Precisa se divulgar, né, melhor a música. A gente vai voltar então com você, vamos complementar agora com o nosso grande compositor da música sertaneja, mas o contexto que a gente quer levar é o que deveria estar sendo feito na cultura ou pela cultura em Rio Preto em apoio a nós, que eu também me considero, né, como família de músicos, né? Então vamos lá, João Félix. Vamos falar um pouco do João Félix. Rapaz, que responsabilidade aqui, viu? Eu que conheci ele como amigo dos meus filhos, então não vou falar muito, porque senão eu vou mostrar a idade, né? Mas fala de você, sobre suas qualidades musicais e seus desejos, suas expectativas. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Estou honrado aqui de estar participando. A honra é nossa, né, Zanza? Com certeza. Agora eu faço questão de conhecer o show dela pra ele, né? E eu gosto também. Nós vamos tocar junto ainda, João. Se conhecer, ele vai querer compor samba também. Oh, que bom! Mas sou aí menino de São José do Rio Preto. Estou com meus 25 anos. E, cara, feliz demais. Eu acho que eu fui uma pessoa que a música escolheu, não eu escolhi a música. A música, ela faz parte do ser humano, da vida do ser humano. E eu não consigo viver sem. Eu falo que é mesmo as pessoas. A pessoa, ela tá triste, ela escuta uma música para ficar feliz. Ela quer ficar mais feliz, ela coloca uma música agitada. E é isso daí. Graças a Deus, estou seguindo o meu trecho, o meu caminho. E batalhando. Graças ao bom Deus, colhendo os frutos de muito esforço. E só tenho a agradecer, continuar trabalhando, e sucesso é consequência do trabalho. Você chegou para a música com que idade? Rapaz, profissionalmente, Não. Profissionalmente, assim, faz o quê? 6 anos de carreira. 6 anos de carreira. Tive 2 duplas e resolvi fazer um trabalho solo. Mas eu gosto de música desde os 2 anos de idade. Quando eu comecei a falar, eu gostava da música, eu me amarrei do João Paulo e Daniel. Eu fiz minha mãe comprar um CD. E ela conta essa história até hoje. Mas sertanejo pra mim E eu gosto, nas horas minhas vagas, de escutar um samba, cartola, eu gosto de escutar. Isso, tá vendo? Porque a música em si, ela abrange muita coisa. Uma pessoa, para ela ser música, eu acho, tipo assim, eu gosto de sertanejo, mas a partir do momento que ela leva aquilo pela sua vida, ela tem que estudar música. Você pega uma história da Elis Regina, você pega uma história do Tim Maia, você pega uma história não falando assim, Michael Jackson. São histórias que, tipo assim, é uma música. Aquilo ali se chama música, entendeu? Você estuda, é um estudo que você leva, você traz as coisas para o seu mundo sertanejo. Você aprende, você acaba aprendendo algumas coisas. Então temos o projeto futuro aí da Elisângela Ribeiro, contando a história da música. Já vamos aprender um pouco mais sobre o samba, né? Que é uma história muito linda com relação ao Rio Preto.
E, na verdade, o que a gente poderia abordar? O que eu penso, né? Nós, como riopretenses, né, temos muitas referências no samba, né? Eu, como músico, me sinto confortável em falar que eu sou eclético. Eu gosto, até como minha área dentro da música sempre foi bateria, percussão. Gosto do rock, gosto do sertanejo, um reggae, né? O samba, gosto de ouvir todos os estilos. E executa todos os estilos muito bem, viu? Eu tô meio perdido quando eu vou acreditar que sim. O filho dele, ele desce lá, só fica assim, eu quero ver você tocar agora. Isso mesmo, pode cobrar. E não vou contar a minha história da música, porque também é longa, mas pensando, a gente está para passar por um processo eleitoral que cabe a escolha ou a manutenção dos profissionais que estão aí cuidando, que são profissionais escolhidos por nós, cidadãos, para cuidar do nosso patrimônio. E eu sempre acompanhei de perto, né, muito pouco tempo que eu participo, né, que eu estou me dedicando a participar da política, mas sempre tive assim, achei imprescindível que se olhasse com bons olhos, então, a música e o esporte. E hoje, então, nós estamos aqui para falar da música. A Zanza, né, a Elisângela Ribeiro, tenho visto você em todos os contextos, né? Então, a música como show, a música para bares, né? Para quem frequenta os bares. E sempre senti assim, a cultura direcionada em função do político que está no poder. Uma hora nós temos um empenho em cima de um festival de teatro. Então, o teatro eu vejo uma valorização importantíssima, mas muitas vezes renegado a algumas situações que na música para nós, né, é um contexto muito amplo também, que deveria estar inserido num currículo escolar, mas que a Secretaria de Cultura, talvez por falta de recurso, ou talvez pela gestão, pela opção de quem o faz, não dá uma atenção de base, né? Porque eu sei que você flui em todos os espaços de Rio Preto, desde o Vasco, né? Que representa um exponencial de artistas ali, né? Eu conheci, mas muito pouco. Então, independente da ideologia, né? Independente do partido político, a questão cultura, eu acho que é fundamental que se pense, né, mas bem estruturado, independente do político que passe na administração. Eu não vejo, infelizmente, eu não vejo esse cuidado, né? Porque nem é questão de tanto recurso. A gente pode fazer parcerias, né, com a iniciativa privada, as tão faladas PPP, parceria público-privada. Quantas empresas, né, patrocinam shows de grande monta com altíssimos investimentos, né? E eu acho que nesse sentido falta alguma coisa com relação à secretaria, não só de festivais. Na minha juventude, participei de festivais. Rio Preto produziu festivais interessantíssimos, né? Meu pai participou de festival, então vamos falar, uma geração depois eu participei de festival com grupos, né? Nós com bandas que a gente participava, com autoria própria, mas que era organizado com começo, meio e fim, né? Participando e recebendo artistas, compositores de fora. Então, aquele processo todo de um festival, né? Com N pessoas inscritas, depois, né, o refinamento disso para uma final, e shows importantíssimos que faziam parte da apresentação final. Eu lembro de ter visto, na minha época, finais de festivais aqui como Guilherme Arantes, Gessé, pessoas que, né, e muitos outros, né? Não de primeira grandeza, mas de referência musical, né? E
E eu me entristeço em ver que não, né? Será que é só por falta do recurso? Ou será que é por inexperiência ou falta de empenho das pessoas da cultura? Mas eu penso assim, tudo que se trata com relação à administração, ela tem que ser vista como uma questão participativa, né? Tem a questão política, partidária, Sim. Tem a questão de filosofia, né? Vamos dizer, esquerda, direita, mas a nível cultural, eu penso que todo artista ele é eclético, né? A sociedade é complicada você conviver, tem algumas pessoas que dizem, eu não toco o seu gênero, ou eu não toco, eu não ouço o seu gênero, né? Sertanejo, samba, isso existe, mas quando se pensa numa administração, tem que ser entendido que isso tem que ser participativo, feito para todos, mas tem que se fazer, né? Então, o que você falou, tem um festival. Nesse momento que não ocorreu o festival, essa verba, não vejo que a necessidade teria que ser direcionada para a saúde, e sim para o apoio daqueles artistas que nesse momento de pandemia, com bares fechados, com a proibição de shows, é um recurso que poderia ser distribuído mesmo que de pequena monta, para todos os artistas que fazem o show. Eu imagino que um show hoje um artista ganhe 200, 400, 500 reais por noite, se muito bem remunerado. Mas que um montante desse, assim como o auxílio emergencial de 600 reais resolveu a questão de muitas pessoas, uma redistribuição de uma verba nesse sentido também traria um apoio para o artista que está fazendo o que para sobreviver nesse momento. Então, fala um pouquinho você sobre esse momento da descontinuidade da profissão, né? Com relação a recursos e questão de sobrevivência. Vamos falar à vontade o que vocês acham. Sim. Infelizmente, o que aconteceu foi repentinamente mesmo. Às vezes eu fico feliz, eu falo, nossa, ainda bem que deu tempo de acontecer o carnaval. Carnaval. Sabe? Aí ao mesmo tempo eu falo, não, mas se não tivesse tido o carnaval, será que não seria melhor? Não. Sabe, você fica naquela... E assim, a gente percebe, por um momento assim, Marquinho, a gente chega a pensar que fala, poxa, acho que eu escolhi um caminho errado para minha vida. Por que eu fui me dedicar só à música? Eu devia ter me direcionado para outros meios, sabe? Porque você percebe que a primeira coisa que acaba é o entretenimento, é a música. Por quê? Dói a barriga de fome ficar sem música? Não. É melhor a saúde ou a música, ou o entretenimento? Tá, lógico que a saúde, só que um cidadão, um ser humano, ele não vive sem o entretenimento, sem a arte, Então precisa ter um equilíbrio entre, né, as situações em si, mas você percebe que esse entristecimento que a gente sofre ainda, eu tenho amigos que estão em depressão. Eles estão passando por depressão e por conta de não ter trabalho, e eles não conseguem um extra, não se reinventaram porque ainda estão esperando, sabe? E eu fico muito triste. E você está falando num contexto que não é só o músico, o compositor ou intérprete, né? É o artista em geral. Essa questão, além de tudo, envolve a estrutura de eventos, de shows, né? Então nós estamos falando das empresas e montadores de palco, de fechamento de eventos, pessoas que lidam com acessibilidade, né? Ingresso, venda, organização. É um grupo muito grande de profissionais que está em total desespero nesse momento, porque dependendo única e exclusivamente da possibilidade de um recurso do governo emergencial que não paga a conta. As lives que são feitas pelo sertanejo, né, João Félix, na maioria das vezes não é para sustentação dessa estrutura do músico, né? Esses patrocínios, isso na verdade tem sido distribuído para as entidades que também têm a necessidade disso, dessas situações, né? O preço é alto para você fazer uma live, né? O custo é alto. Você sabe, né? Você produziu essa semana passada já uma, né? O custo em si de uma live é muito alto. Então o que acontece? Os patrocínios que a gente consegue arrecadar é para pagar os custos. Não sobra nada.
a gente ainda caiba a fazer é ajudar as pessoas, como alimento. Igual eu ajudei uma pessoa que estava precisando de um tratamento de câncer, a gente conseguiu arrecadar dinheiro. E eu tenho amigos meus que mexem com eventos, tanto eventos de pequeno porte como de grande porte, que tiveram que se reinventar. Fez um barracão, as coisas sobre as lives, montou palco de live, e ele falou pra mim, falou assim, cara, não tem condição. Se eu for cobrar o preço, tudo que está montado aqui, ninguém faz live. Só que eu preciso manter os meus empregados, os músicos. Porque você contrata música, então você consegue ainda dar alguma... Eu acompanhei várias lives, né? E vendo sempre, na maioria das vezes, o artista, né? Que então é o famoso, que é aquele expoente, deixando claro que aquela live estava sendo principalmente para dedicar o recurso aos artistas, né? Sim. Aos músicos deles, né? E as pessoas da estrutura toda, porque um show de grande monta aí envolve muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E eu que produzi show, inclusive, sei o quantas pessoas também da equipes de segurança, né? Quantas pessoas que é da equipe de segurança, né? Nossa. Que estão aí sem trabalho e geralmente são trabalhos complementares, mas uma segunda profissão, né? Mas aí a pessoa está desempregada porque a economia praticamente estagnou e muitos segmentos foram impedidos de trabalhar. E aí esse segundo recurso também sem. Nossa, sim. Quer dizer, é um momento de desespero. Agora, que eu vejo assim, nós já colocamos em outras discussões aqui, para Rio Preto, né? Talvez não seja o seu caso, porque seus shows muitos são fora de Rio Preto, mas a Elisângela deve ter sofrido bastante, porque nós estamos indo para o sexto mês de paralisação, né? Nós começamos no final de março, estamos terminando agosto, quer dizer, praticamente indo para o 6º mês de paralisação. E o que já se discutiu, inclusive, com relação com os profissionais da saúde, é que não haveria necessidade de se paralisar a economia de Rio Preto por tanto tempo quanto foi. Os primeiros meses, né, não estava saturado o sistema de saúde. Final de março que começou essa pandemia a atingir aqui. Mas, então, vamos abril, maio, junho, não haveria necessidade de ter ocorrido isso, porque o nível de saturação do sistema de saúde estava muito baixo. Nesses meses não tinha atingido 20%. E então os profissionais, bares e restaurantes, pessoal da noite, todo esse contexto de artistas, hoje está indo para o 8º mês de paralisação. É um absurdo, porque ninguém sobrevive. Com 2 meses, com até 3, ainda você consegue juntar recurso, né? O próprio governo federal ofereceu algumas situações de recurso, mas que são empréstimos, né? Mas a gente que tem empresa que sabe como funciona a coisa, por 2, 3 meses você consegue segurar. Agora, sim, nós estamos falando, aí já é quase um ano, né? Já. Porque é o que você falou, para o músico, na sua área, o carnaval é imprescindível, porque é um recurso alto, perto do que se ganha no restante, sim, no restante do ano. E ainda que nós passamos, então, pelo carnaval. Sim, ainda passamos pelo carnaval, ainda bem, né? E, inclusive, eu estava até lembrando, você estava falando aqui, no dia que eu estava em reunião com o Kleber, e a gente conversou por telefone. Isso. E logo em seguida, um rapaz, o Rogério Novelli, sim, que a gente ia fazer um evento no automóvel, que era tipo um festival de samba lá que ele ia promover. E ele me ligando desesperadamente, falei, mas que coisa, Rogério. Atendi, que foi? Eles têm que cancelar. Por que tem que cancelar? O que aconteceu? Não vai poder ter evento. Nossa, aí eu, sabe, parece que cai a ficha, aquele momento você fala, caramba, mas será que tá tão sério isso mesmo? E assim, aquela esperança de que, é uma quarentena, e quanto tempo dura essa quarentena? 40 dias, 15 dias? Tá. Não, acho que um mês, beleza, a gente volta.
E não, é muito ruim. É muito porque ruim. a gente faz muitos casamentos e eventos. Sim. E aí você vê as noivas desesperadas. Eu vou ter que adiar a data do meu casamento, eu vou... Ai, que coisa triste isso. E para nós, né, para nós assim, o bom nosso é que ainda a gente tem onde trabalhar, tem um segundo plano de família, que o meu pai tem restaurante e eu estou ajudando ele fazendo entrega. Sim. Senão eu estava fechado também. E para os amigos nossos, que não tem um segundo plano? Eu tenho amigo que já vendeu som para poder comer. Eu preciso comer. Eles falam, Elis, preciso comer. Vou vender parte do que eu tenho. Eu falo, poxa, não faz isso. E aí? Elisângela, faz uma colocação sobre o festival que acontece todo ano. Sim. Vocês fizeram uma movimentação para que se solicitando então, a administração municipal para que se revertesse a premiação desse festival que não ocorreu em função da pandemia, para que esse recurso destinado à premiação do festival fosse distribuído como auxílio aos músicos. Sim. Ocorreu essa ação, você participou desse contexto? Inclusive eu participo assim, desse grupo, é um grupo novo que a gente está se formando por conta de ter a necessidade de alguém que fale por nós diretamente na Secretaria de Cultura, né? Porque esse acesso a gente precisa ter alguém que represente, então criou-se uma associação que chama MUR, é uma associação ainda em construção que está fazendo com músicos mesmo, sabe? Independente de partido político, de religião, sabe? Todo mundo se respeita ali e entende a necessidade e respeita cada posicionamento, né? Que cada um tem em relação a muitas coisas. E então criou-se isso. Aí elegeram um representante que foi falar diretamente sobre esse dinheiro do festival, que é o FEM, que acontece todos os anos, né? E é uma verba de 1 milhão e mais não sei quanto. Estamos passando uma situação complicada, já não temos mais como, ainda fora o pessoal que faz live, que ajuda, por exemplo, um fica sabendo, o outro vai distribuindo, leva para o outro, fiquei sabendo que um tem, vocês precisam, me chama em bola que eu tenho, vou te levar a cesta básica. E assim, a classe mesmo está se ajudando. Uhum. E a gente queria o quê? Um colo, sabe, da Secretaria Municipal de Cultura. Não, gente, pera lá, a gente tem essa verba, destinada, não é tirado dos cofres públicos da Secretaria de Cultura, não é, essa verba já vem e existe, que é destinada para esse festival. Vamos montar um edital para contemplar vários artistas que estão precisando e a gente paga isso por meio de lives, de shows que podem ser transmitidos, né, via rede social da prefeitura e tudo mais. Foi negado. Meu Deus, não é possível. E assim, vamos fazer o que com essa verba? Não, o prefeito não autorizou, impossível, não vai. Mas e aí, o que será feito dessa verba? Não sei, ou vai para a saúde, ou vai... Então, ficou por isso mesmo, a gente... Aí, agora, depois da morte do Aldir Blanc, da passagem espiritual dele, eu não sei, mas criou-se uma lei que chama Aldir Blanc, e Rio Preto, São José do Rio Preto, pela quantidade de munícipes que tem, vai receber uma verba de R$2.800.000 dessa lei Aldir Blanc, né? E agora a gente está montando, o pessoal da MURP está montando um comitê para fazer a distribuição dessa verba. Já abriram uma conta em nome da Secretaria Municipal de Cultura e vai ser depositada essa verba lá. E a gente, disseram, né, pro pessoal que nós que faríamos a distribuição dessa verba, né? Essa verba é para um auxílio emergencial ao artista. Isso. Aí ela poderia trabalhar como auxílio emergencial ou por forma de editais. Então, a gente precisa mandar projetos, né? Projetos de custo baixo para dividir essa verba para abranger o máximo de músicos possíveis, né?
Mas isso aí é um projeto de lei que veio, essa verba veio, tal, federal, ok. Mas e a verba do FEM? Sabe? Ficou, então... Vamos até gerar uma pesquisa e uma análise em cima dessa lei Aldir Blanc, né, uma lei federal. Vamos entrar nesse contexto, né? Depois a gente dá a resposta numa próxima live sobre isso. Mas um contexto que ainda não resolveu, não chegou até a ponta, né? É o mesmo que tem ocorrido com algumas situações de apoio emergencial a empresas. A gente sabe que o apoio emergencial à saúde chegou, né? E que eu entendo, então, qual a necessidade de ter uma valorização pela cultura. É um momento que, nessa questão da pandemia, quem tem que ser apoiado, quem tem que ser sustentado é o artista, que produz, né? Então, está faltando evento, a sociedade entende que nós não temos hoje uma balada para ir para a juventude, que nós não temos grandes shows, e isso deixou de gerar recurso para o artista. Então, numa situação crítica, eu acho que a Secretaria de Cultura teria que ter trazido um apoio imediato ao artista. Então, nós estamos aqui colocando essa questão porque, né, convidei você, convidei o João Félix, não é culpabilizar a administração, mas é tentar levar um entendimento que é necessário, assim como gerir grandes obras, as obras necessárias de saneamento básico, né, água potável para a sociedade, são N questões administrativas, mas que falta um entendimento e respeito à cultura, assim como eu já disse, ao esporte, é um outro assunto que a gente vai tratar, e principalmente a quem produz a cultura e quem trabalha promovendo isso, né, o compositor, o musicista, e os demais que nós já citamos, né? Verdade. Não houve nenhum apoio e nenhuma preocupação com relação ao artista, que é aquele que promove a nossa alegria, seja em casa, seja ouvindo uma música, num bar. Faltou um apoio, né? Faltou bastante. A gente ficou no meio do oceano, só com a pontinha do nariz para fora. Eu que tenho respirando no último fôlego. Eu que tenho uma proposta como, né, me inserir na política, mas para trazer o respeito e a representatividade, né? Então, ligado ao esporte como parte da minha família e ligado à música como eu faço parte dela, minha família toda, a sua família toda, você é uma proposta que eu preciso inserir dentro de uma administração pública, que é o respeito à cultura, mas uma cultura ampla, né? Felizmente nós temos o pessoal do teatro bem apoiado, eu entendo dessa forma, mas muita coisa pode ser feita para o município de Rio Preto. Algumas situações que eu tenho pesquisado, né? Rio Preto tem em torno de 400 bandas de garagem. Ou seja, aqueles garotos como eu fui, como você foi, que ao invés de comprar uma bicicleta, compra um violão, vai lá, junta um amigo, vizinho e faz um ensaiozinho em algum lugar. Isso poderia estar inserido na escola, na educação, mas dentro de uma estrutura municipal com, inclusive, a participação da Secretaria de Turismo, né? A gente promover eventos não só para o município rio-pretense, mas uma solidez dentro, trazendo a cultura sólida para Rio Preto e exportar, né? Assim como nós estamos exportando João Félix da música de Rio Preto. Quantos Rio Preto já exportou, né? Nossa, a gente tem Maestro Paulo de Tarso, que é reconhecido no mundo, regeu o Coral de Berlim durante muitos anos. E é pérola nossa, eu tenho da minha geração, eu vou citar aqui o Vendramini, né? Nossa. Um abraço para ele, para a família dele. 30 anos de Chitãozinho e Chororó, né? Um músico que saiu daqui da nossa raiz. Regente, o maestro, produtor do Paralamas do Sucesso, está lá há também quase 30 anos. E quantas pérolas, né? E artistas, sem falar o Paulo Moura, né? Nossa. Que
referência do instrumento de sopro no Brasil, mas a gente só consolidando, estruturando na base que a gente vai promover outras gerações desses artistas, né? Rio Preto é um berço de ouro, tanto sertanejo. Verdade. A gente estava conversando por esses dias, eu e meus amigos, que dizem que a capital do sertanejo é a Goiânia, né? Mas estão mudando para Rio Preto. É verdade. Rio Preto cresceu muito no sertanejo. Sim. A gente tá. O Rio Preto, exemplos, Zé Neto Cristiano, Matias, são pessoas que são daqui que hoje andam o Brasil inteiro representando nós. Então, a nível de produção, né, Goiânia se transformou numa referência, mas a casa do sertanejo, né? Então vamos falar Barretos, a terra do peão. Rio Preto sempre foi considerado, né, a terra do sertanejo, dividiu um pouco com Goiânia, mas isso está voltando. Você vê, hoje nós temos aí, posso estar até equivocado, mas Bruna Viola, que veio do Mato Grosso, né, colocar residência em Rio Preto. Zé Neto Cristiano é da terra, né, aqui da nossa vizinha Ipiguá. Filho do Mijeca. Isso, mas quantos outros artistas hoje têm o imóvel em Rio Preto como referência? Gustavo Lima tem, né, vizinho nosso lá, vários outros, porque entende-se também que a raiz, inclusive a nível de compositores, né, Rio Preto floresceu muito esse nível de, quando nós falamos então da música sertaneja raiz, né, Chitãozinho e Chororó são de Campinas ali da região, mas a esposa deles, do Chororó, é rio-pretense. Eles começaram tocando num circo de uma família rio-pretense. Verdade. Agora, vamos deixar de contar a história, mas falar então o que Rio Preto merece, né, como respeito, mas então que respeite aquele cidadão, aquele artista, né? E a gente precisa trazer isso para a cultura. Eu tenho meu irmão mais novo, Paulo, você conhece, é uma pessoa de referência numa estrutura estadual, né, de cultura. E a gente precisa se consolidar, vocês como liderança, né, trazer representatividade nessa cobrança, junto ao poder público, junto à Secretaria de Cultura, e que a gente consiga se inserir dentro desse sistema político para trazer essa representatividade, né? Trazer isso e desenvolver, levar isso, dar oportunidades para a gente que tem talento, né? E quantos talentos nós temos aqui, né, Marquinhos? Vamos trabalhar para isso? Vamos lá. Zanza, Elisângela, Elis Ribeiro, nosso querido João Félix, conheci como dupla João Félix e Gabriel, fizeram um show, foram tomar um final de semana com meus filhos, a hora que eu vejo estão fazendo um show lá em casa, né? Ai, que joia! Não perdi a oportunidade. Que bom. Depois fizemos uma live lá, né? Você lembra disso? Ei, coisa boa, hein? Foi, graças a Deus, foi. E volta e meia eu estou dormindo pela madrugada, a hora que eu ouço, eu falo, mas será que é serenata? Quando eu vejo ele e os meninos e a turma em casa, né? As meninas me ligam, o que você está fazendo? Vem aqui em casa, aí eu vou, né? Felizmente, né? Aí aparece. A pandemia facilitou isso, né? Que deixou de fazer alguns shows, então a hora que eu vejo tá lá. Um show particular, né, Marcos? Mas, gente, então, deixa o espaço aberto para a gente tratar de assuntos, né? Sim, isso é fundamental. Preciso fazer parte desse processo de apoio. Vou até citar aqui, então, uma situação que eu fiquei até entristecido, né? Eu que tenho meu pai como referência na música, um amigo dele, num show que até a gente acabou de falar agora há pouco, no Sesc, uma pessoa que eu tenho que tirar o chapéu, eu acho que todo rio pretense tira o chapéu para uma pessoa chamada Mestre Boca. Né? Esse é. E veio se confidenciar que o sonho dele era ter um CD gravado com as músicas e as brincadeiras que ele sempre trouxe, né, para a nossa sociedade. Um abraço, querido Mestre Boca, né? E disse que simplesmente nunca recebeu um apoio do município para que tivesse uma consideração com relação a isso. Eu acredito. Então eu vou colocar o meu pai, sim, porque os filhos contribuíram para isso, né? Deixar a história perpetuada no CD, né? Seu pai, com certeza, né, tem N possibilidades para a gente, inclusive eu vou participar disso, mas
então, o respeito da cultura ao cidadão, aquelas pessoas que fizeram tudo que isso acontecesse, né? A cultura deve isso ao Mestre Boca. E um dia eu prometi para ele que de uma forma ou de outra a gente ia conseguir trazer um CD gravado dele, com a participação de todos os amigos, mas singelamente fiquei entristecido pela falta de apoio ou a visão da cultura, né? Vamos fazer alguma coisa para mudar, se Deus quiser. A gente conta com você para isso. E pode contar com a gente também. E para isso, não só a vossa contribuição, as ideias, né, que vocês têm que trazer para isso, né, e as cobranças, né? Porque quem se propõe num caminho desse tem que ser cobrado, porque o enfrentamento é muito grande, você sabe, né? Questões partidárias, questões filosóficas, mas o contexto... É uma doação, né? E o contexto da política é só encontrar dificuldade, né? Sim. Então, ter energia e coragem para desbravar esse contexto e tentar trazer alguma coisa de melhor para a cultura, porque eu me sinto filho de artista, sou participativo disso tudo, quero tentar contribuir o máximo possível. Vamos agradecer aqui nossos amigos, nossos riopretenses, né? Assim como nós todos aqui, e por ter nos acompanhado todo esse momento aí, e agradecer com muita felicidade a participação sua, João Félix. Eu que agradeço. Que Deus proteja e guie seu caminho. Amém. Para um sucesso maior do que merecido. E aí, Elisângela, quero que você reporte um abraço ao nosso querido Djalma. Com certeza. Quero conhecer e visitar aquela fazendinha. É verdade, né? Precisamos. As suas irmãs, né, que cresceram juntos com Vitor, Felipe, e principalmente você. Um abraço pro garotão, pro seu marido, Robinho, né? Obrigada. Agradecer sempre o convite das participações, né? Vem cá, casal, participa aqui, eu vou lá sempre estragar o show deles, né? Olha ele assim, meio dinamarquês, assim, branquinho, fala, a gente tá tocando samba, será que vai? Chega lá e dá um show do samba, o povo fica babando. Ninguém pode me taxar de racista, porque eu sou neto de negros, né? Minha mãe é bem escura, né? Escolhi um italiano para casar, deu nisso aqui. Mas eu sempre brinquei nos palcos da vida, né? Eu como percussionista, que eu me considerava mais negrão do que todos que estavam lá, né? E só eu de albino no meio da turma, mas a música, né, sempre trouxe felicidade para nós. Agradecer mais uma vez, então, renovar a sua presença aqui. Obrigada, fico muito engrandecido. Um abraço para principalmente quando você confirmou a presença e que o João Félix confirmou a presença. Tá? Agradeço bastante e obrigado a todos mais uma vez. Vamos contribuir para que a cultura tenha uma representatividade.